Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos conversaremos um pouco sobre direito, filosofia, atualidades e tantos assuntos quanto entendermos pertinente para o andar dos nossos diálogos. Tudo bom, João? Tudo bem, Rui? Tudo bem por aí também em São Paulo, presumo, pelo teu bom aspecto. Sim, aqui estamos em interior de São Paulo, Sorocaba, tudo caminhando a mil maravilhas, com um tempo muito bonito hoje. E, enfim, João, qual é a notícia que nos traz nos nossos diálogos de hoje? Eu hoje queria falar sobre uma situação em que tive o gosto de dar uma entrevista à CNN que tem a ver com a forma como as pessoas encaram o facto de alguém numa relação poder ter acesso ao telemóvel ou ao computador pessoal da pessoa com quem vivem, com quem namoram, com quem têm um tipo de relação mais próxima. Porque, de facto, eu nessa entrevista acabei por ser confrontado com, mais uma vez, a ligação entre o virtual e o real e a forma como as pessoas olham para o virtual e olham para o real. Ou seja, a questão que se levantava era se era admissível alguém que suspeita de uma traição por parte do companheiro ou da companheira poder aceder ao seu telemóvel, ao seu computador pessoal ou outro meio qualquer, onde pudesse verificar a existência desses indícios. E o que aconteceu foi, eu comecei a pensar durante a nossa conversa e cheguei a uma conclusão que não deixa de ser curiosa, que é, nós já tivemos a falar sobre a questão da moral, do direito e das suas relações, e aqui eu acho que estamos outra vez perante a mesma situação, em que se essa pessoa que vai intrometer-se, entre aspas, e tentar obter provas de uma traição e descobrir algo que inicie a existência dessa traição, eu tenho a certeza absoluta, aliás, no caso que me foi relatado durante a entrevista, que serviu de base até à peça jornalística, isso também é reconhecido, nunca a pessoa que vê a sua privacidade invadida diz, atenção que isto é crime, tu não podes chegar ao meu telemóvel e verificar isto, aquilo e aquilo outro. Não, a pessoa vai tentar defender-se em relação à suposta e alegada traição e não vai falar da única coisa que é crime, que é a invasão da sua privacidade, a violação dos seus dados pessoais. E esta é uma questão que nos deve levar a pensar em que o direito tem uma penalização criminal para uma situação que é a intrusão, o acesso ilegítimo aos dados num computador, num telemóvel, o que for, e a situação que não é criminalizada, que é, entre aspas, a tal traição numa relação em que o que ressalta em termos de estigma social de forma mais elevada não é a invasão da privacidade, é a traição. Ou seja, eu tenho a certeza absoluta que em 10 pessoas que se fala sobre esta situação, nenhuma delas vai ligar à questão da invasão desde que a pessoa tenha conseguido descobrir a traição e tenha descoberto, perdão, que estava a ser enganado. E essa é uma questão que nos deve fazer pensar, em que há uma dissociação clara entre o direito e o que a sociedade pensará numa situação destas. Porque eu diria que neste momento nós estamos entre dois mundos, ainda a tentar perceber como é que vamos ficar nesta ponte entre os dois, em que o que é real, e o real é entre aspas, ainda tem mais peso do que é virtual. Por exemplo, se eu entrar na casa de uma pessoa para obter algum tipo de informação, de dados ou coisa que o valha, toda a gente me vai criticar e serei socialmente censurado. Se eu entrar no telemóvel de alguém para descobrir que a outra pessoa tinha praticado um crime, já não sou criminalizado socialmente. E esta é uma questão que é muito relevante, porque ainda se continua, não obstante a quantidade de dados pessoais que nós temos, mais até do que na nossa casa física, a quantidade de dados pessoais que nós temos nestes dispositivos eletrónicos é muito maior, incomparavelmente superior, e mesmo assim nós não temos essa noção. Ou seja, nós ainda encaramos o físico como algo mais atentatório. E não é. E não é. Neste momento é mais atentatório para ti, para mim, chegarem ao conteúdo do meu telemóvel, por exemplo, do que virem à minha casa. Expõe-me mais do que se, por exemplo, viessem à minha casa. Esta é uma questão que eu acho que
revela a forma como a sociedade ainda não está totalmente ciente da importância do virtual. Eu diria que o virtual ainda é algo que é virtual mesmo, mas não é, já é bem real e já está nas nossas vidas. Nós temos falado sobre isso, temos falado sobre a consunção do real pelo virtual. As pessoas estão a substituir relações reais e contactos iniciais exploratórios numa relação por contactos numa rede. E as pessoas estão a relacionar-se através das redes, mas ainda não têm bem consciência do que significa o virtual. E isto deve nos levar a todos a pensar como é que a sociedade vai adequar os seus valores e como é que o direito vai adequar os seus valores e conseguir conformar a sociedade. Como todos nós sabemos, e tu és um eminente advogado, sabes perfeitamente que o fim do direito é normalizar comportamentos, é prescrever comportamentos, é ensinar, entre aspas, só dizer às pessoas isto é aceitável, isto não é aceitável, devem comportar-se assim, devem comportar-se de outra forma. E neste caso, temos uma dissociação clara entre o que o direito prescreve e o que socialmente ainda é relevante. E isto é que é, porque temos um comportamento criminalizado e temos um comportamento não criminalizado, mas estigmatizado socialmente. E o que se passa é que, neste confronto, neste caso específico, aliás, eu tenho falado com pessoas depois da entrevista e o que eu verifico é, não, mas se a pessoa traiu, é normal que ele tenha o direito de vir o telemóvel. Eu diria quase que a partir do célebre processo em Portugal, que foi conhecido pelo nome do arguido, que era Rui Pinto, em que também houve uma intrusão ilegítima nos computadores de clubes de futebol, em que ele descobre várias sessões ilícitas desses clubes e dos seus dirigentes. Desde essa altura, que eu quase que me arriscaria a falar numa glorificação do acesso indevido a dados, desde que justificados pela descoberta da verdade. Ou seja, é a tal situação de os fins justificam os meios. Tudo o que sirva para descobrir os mafiosos, os criminosos, aqueles que praticam condutas censuráveis, é justificado desde que se consiga apanhá-los. E isto deve nos fazer refletir, porque estamos numa sociedade claramente finalista, em que tudo parece ser legítimo desde que o resultado final seja aceitável. João, gozado. Tocaste em dois pontos que são bastante interessantes e demandariam uma reflexão com maior profundidade de nossa parte. Chegamos em um momento na sociedade atual, na era em que vivemos, a era eminentemente digital, sociedade da informação, em que nós estamos na encruzilhada, ou na ponte, não vou dizer encruzilhada, mas numa ponte entre o mundo real e o mundo virtual. E nós ainda, no sentido do senso comum, genérico, generalista, ainda não nos demos conta das diferenças existentes entre o mundo real e o mundo virtual. E o quão plasmados esses mundos já estão nos dias atuais. De forma orgânica, é possível afirmar que já há pontos de conexão entre eles que não é possível diferenciar um do outro. E aí mora a minha preocupação e também o perigo. O perigo porque o direito, como bem sabe, ele precisa de um tempo para se adequar às situações reais e construir a norma. E, de outro lado, a minha preocupação é justamente com relação a esse delay entre a inexistência de normas específicas para cuidar de situações como você bem apontou em seus comentários, e, de outro lado, como nós vamos solucionar uma situação dessas. É óbvio que os atores do direito serão imprescindíveis para sugerirem, darem soluções diante do fato concreto, mas parece-me que muitos ainda não compreenderam que nós estamos exatamente no limiar entre um mundo e outro, e que muito em breve
todos eles estarão completamente plasmados e não será possível diferenciar um do outro. É isso, né, João? Basicamente é isso. No fundo, tudo se liga, está tudo conectado, como se diz hoje em dia. Se nós começarmos no ponto A, vamos chegar seguramente ao ponto B, depois ao C, e vamos verificar que, ao fim e ao cabo, tudo forma uma linha contínua. E E um outro, isso é o mais importante. sim, e um outro ponto interessante que me veio agora em mente é que o mundo é cíclico, e independentemente, as situações são cíclicas. Então, se no passado era aceitável cometer, por exemplo, homicídio para lavar a honra, como citaste, hoje parece-me que os crimes virtuais voltaram exatamente ao mesmo status quo. Podemos afirmar isso efetivamente, João? Eu creio que efetivamente podemos, porque houve uma altura em que, como tu também bem sabes, em que era admissível o marido traído cometer homicídio passional, ou seja, matar a mulher e o amante ficava desculpado pela traição. Uh, Hoje em dia isso, naturalmente, não é aceitável no estado evolucional em que nós estamos, mas parece-me que nós estamos numa lavagem de honra digital, em que eu posso chegar ao computador da minha companheira, verificar se existe uma ou outra prova de traição e se descobrir a minha lavagem de honra digital, permite-me fazer isso, justifica-me fazer isso, é como se estivéssemos perante uma causa de justificação da ilicitude, aceite socialmente a lavagem de honra digital. Eu posso, porque vou descobrir, ou porque descobri, indícios de uma traição no telemóvel da minha companheira. Pois, realmente, mais uma vez, em nossos diálogos, eu sou obrigado a afirmar: vivemos tempos estranhos. E não é Sem dúvida. somente essa situação, João. Aliás, sobre essa situação, lembrei-me de um filme, aliás, um livro, né, do Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, em que um dos personagens, não o Edmond Dantes, mas o seu amigo, entre aspas, né, que me foge o nome agora, ele seguidamente ao longo do filme, para lavar a sua honra, duelava com terceiros personagens. E nos dias atuais, nós temos situações, como você bem apontou, que são semelhantes a esse tipo de postura. E, podendo mudar de Rui, assunto, oi, João, se diga. me permites só dizer uma coisa que eu acho que é relevante, é que nós no virtual estamos a viver o domínio da justiça privada, em nome da minha defesa. Pois, e no virtual, João, para além, e emendando o teu comentário, as pessoas criam coragem, uma coragem que parece-me no mundo real não possuem. Seja numa conversa, numa rede social, num grupo de WhatsApp, Telegram, ou qualquer que seja o aplicativo, enfim, a rede social, as pessoas têm uma coragem, uma facilidade de dizer tudo sem qualquer tipo de filtro, sem qualquer barreira e sem a mínima reflexão sobre a consequência de suas afirmações. Isso é demasiado perigoso e pode nos conduzir a situações das mais absurdas possíveis. Recentemente, João, numa conversa de WhatsApp num grupo com vários atores do direito, professores, enfim, atores das mais diversas áreas do direito, simplesmente sem filtro, uma pessoa faz um comentário para outra, um comentário pejorativo, preconceituoso, tangenciando o racismo, e a outra retorque o comentário com algo mais pejorativo ainda, algo assim, de repente, duas pessoas em tese civilizadas, duas pessoas
com formação, com títulos, com carreiras brilhantes, estavam num ringue, né, a lutar Uhum. boxe e Sim, vociferando palavras que tangenciavam o ilícito. claro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas peço desculpa pela interrupção, Rui. Não, foi ótimo. Ias falar do teu livro. Pois, João, nesses últimos dias, eu já havia lido no passado um livro do Thomas Mann, As Confissões do Impostor Felix Crew. É uma história, um enredo aí infanto-juvenil ou juvenil, mas o conteúdo dele foi transformado em filme recentemente pelas mãos aí de uma produtora alemã. E o filme basicamente conta a história de um jovem burguês alemão de Frankfurt que, tendo perdido tudo porque o pai não soube gerir as finanças e tirou a própria vida, é obrigado a viver com a mãe e o então amante, que porventura era padrinho do menino, numa pensão que era gerido por sua própria mãe. E ao atingir a idade adulta, ele evade-se da Alemanha, vai para Paris e lá passa a trabalhar num hotel. E daí vem todo o enredo da história, em que, num determinado momento, ele, ao conversar com um marquês, eles entendem que, para solucionar uma situação, deveriam trocar os seus papéis. E assim o fazem, de modo que o menino, que era o jovem burguês que havia perdido tudo, assume o papel do jovem marquês, e o marquês, para atingir o seu intento, passa a viver a vida desse jovem menino. E ao longo do filme há passagens em que um professor se apresenta ao tal do Félix Crew, o tal do impostor, e justifica, pergunta o porquê da preocupação dele, da infelicidade, e justifica as posturas desse jovem por meio dos imperativos categóricos do filósofo Immanuel Kant. Aliás, usa de todo o idealismo alemão para justificar as posturas adotadas por o menino ao longo da vida, demonstrando que não basta interpretar um papel, é preciso viver a vida, e a beleza da vida encontra-se do início ao fim no conhecimento. E quem detém o conhecimento detém efetivamente a possibilidade de atingir a sabedoria. Seria Sim. basicamente isso. Esse filme chamou bastante atenção, como disse, baseado em um livro, e fica a dica para os nossos ouvintes do podcast e os que nos acompanham no YouTube, João. Eu sobre o que tu disseste, para não me alongar muito, só digo o seguinte: o ouro do futuro poderá ser o pensamento, ou seja, numa época em que ninguém parece fazer reflexões críticas, ou muito pouca gente o faz, eu diria que quem conseguir pensar, quem conseguir refletir, tem mais hipóteses de ser bem-sucedido hoje e no futuro. Portanto, acho que devemos apelar a que pensem pela vossa cabeça, a que tenham as vossas ideias e não se limitem a ir atrás da corrente, porque muitas vezes atrás da corrente não está a melhor solução. E isso parece-me ser fundamental que seja percebido. Pois, E é pronto, exatamente Rui, isso. por hoje chegamos ao fim e voltamos na próxima semana e até lá. Um grande abraço a todos e até o próximo Diálogos Luso-Atlânticos.